anos, né, da nossa EBD. É muito bom a gente poder novamente voltar às aulas, apesar do formato online, mas a gente pode retomar a nossa, da melhor maneira possível, né, da forma mais normal possível, as aulas da nossa EBD. Demos uma pausa no conteúdo que estávamos estudando, vamos iniciar uma nova série para esse período de quarentena. Eu acho que é uma série bem relevante porque ela tem muito a ver com a nossa vida cristã, com a maneira da nossa vivência como cristãos nesse mundo. Antes da gente continuar, eu já vou falar da série. Eu queria recomendar que você use os fones de ouvido. Peço também desculpa pelo som externo, nós não temos um estúdio ainda, fazendo da melhor maneira possível aqui, então o som querendo não reverbera um pouco, não tem aquele microfone de lapela ainda, mas vamos fazer o melhor possível, tá bom? Então você vê qual é a melhor maneira aí, se o fone ou se o áudio da sua televisão, do seu notebook vai ficar melhor, mas eu acho que o fone fica melhor, tá bom? Então peço desculpas os sons externos, mas vamos aqui para a aula. Eu não quero também perder muito tempo explicando como é que vai ser a série, eu vou falar bem rapidinho para você, e a gente vai vai dar mais informações no grupo do WhatsApp, nas redes sociais, tá? Eu vou dar a informação mais precisa possível aqui para a gente ir direto para a introdução e para a aula de hoje, tá bom? A série ela vai funcionar rapidinho, entre 8 e 16 semanas, tá? Em torno de 3 meses. Pode ser que ela avance depois que voltar a sair da pandemia. Esperamos que não avance tanto tempo assim. E o título da série, ela vai funcionar, né, noite e manhã, EBD à noite, focado mais um caldo mais grosso, a gente indo mais devagar, conversando. Então, um caldo um pouco mais grosso de manhã, mais as implicações do Evangelho. Então nós vamos refletir sobre os efeitos do Evangelho na vida cristã, né? Quais são as implicações diretas do Evangelho. E à noite vamos pensar mais nas aplicações a diversas situações, realidades, circunstâncias, né, que estão ligadas a essas implicações, essas bênçãos, essa decorrência do Evangelho, essa consequência do Evangelho na vida cristã, na nossa vida. Então à noite a gente vai pensar nas aplicações mais práticas, né, do Evangelho através de textos bíblicos, narrativas, enfim, tá? Então vamos acompanhando, tá? Fique atento nas redes sociais. Você provavelmente vai ter um questionário para responder também. Isso eu vou dar mais informação lá no grupo para você também massificar, né, aquilo que você está aprendendo, para você exercitar aquilo que você está ouvindo. O foco principal, eu queria deixar isso bem claro dessa EBD, não é só você reter o conhecimento, mas você aplicar esse conhecimento, aplicar na sua vida, aplicar no seu dia a dia, você desenvolver uma nova realidade a partir daqui. Então, tá? A nossa série é o Evangelho na Real, como o Evangelho se aplica ao que vivo todo dia, ou que vivo no meu dia a dia, tá? Como que ele se aplica ao dia a dia. E um testemunho pessoal, depois que eu comecei a entender essas implicações do Evangelho, meus irmãos, de maneira mais prática nos últimos anos da minha vida, isso mudou a maneira como eu me vi, como eu me enxergo, como eu enxergo a minha realidade e a maneira como eu me relaciono com Deus, tá? E isso trouxe bênçãos assim maravilhosas para a minha vida, trouxe um desenvolvimento espiritual diferente para mim, e mudou tudo quando eu comecei a entender essas implicações do Evangelho para a minha vida cristã e as aplicações na minha vida diária, no meu dia a dia de vivência como um cristão nesse mundo, tá bom? Então vamos lá. Uma introdução rápida, tá? Do assunto, e nós vamos... Lembre-se que a gente não vai esgotar, então durante todas as aulas a gente vai estar repetindo, trazendo novas informações. É importante dizer que também não é nada novo, talvez seja novo para você, como talvez não seja, mas nós iremos refletir muito das coisas que nós já sabemos, tá? Nós já aprendemos às vezes de berço, no começo da vida cristã, mas queremos ampliar essa visão, queremos olhar com um olhar mais profundo, mais focado nesses detalhes, tá bom? E refletir melhor sobre isso, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Nessa série então de estudos nós vamos refletir sobre o Evangelho e sobre como ele se aplica à nossa vida cristã diária,
trazendo esse evangelho para o nosso coração para que a gente experimente as mudanças e as bênçãos dessa nova vida produzida pelo evangelho da graça. Então vamos tentar aplicar o evangelho ao coração. E há uma frase que eu gosto muito, citada por Timothy Keller, né, um teólogo americano, e que trata bastante dessa questão do evangelho, das implicações para a nossa vida diária. Até recomendo você ler os livros dele. É o seguinte, ele diz o seguinte: o evangelho não é apenas um ABC da vida cristã, mas ele é o A a Z. O evangelho é o A a Z da vida cristã. Então nós queremos lembrar que o evangelho é o poder de Deus, e através desse evangelho nós experimentamos uma vida redimida. Também começamos com uma vida redimida, perdoada por Deus, mas também desenvolvemos um crescimento e uma paz de um novo relacionamento com Deus. É necessário então desenvolver uma prática de pregar o evangelho para você, para nós mesmos, todos os dias, tá? Então nós pensaremos algumas perguntas e tentaremos responder essas perguntas no decorrer das nossas aulas aqui. O que é o evangelho que preciso pregar para mim mesmo todo dia? O que é esse evangelho? Primeira pergunta. Por que eu, que já sou crente, preciso pregá-lo a mim, tá? Por que eu já sou cristão, já fui salvo, já falaram do evangelho para mim, eu continuo precisando do evangelho? Nós vamos responder isso e nós vamos entender por que eu preciso pregar o evangelho para mim mesmo. E como eu prego esse evangelho para mim mesmo? Como é que eu faço isso? Como é que eu aplico o evangelho aos meus problemas, aos meus pecados, às diversas situações da minha vida, às diversas áreas? O que o evangelho tem a ver com o meu casamento? O que o evangelho tem a ver com a maneira como eu me sinto em relação aos meus amigos, ao meu grupo social? O que o evangelho tem a ver com a minha estética, né? Com a maneira como eu aceito o meu corpo, por exemplo, a minha percepção estética. Gente, não é, e aí eu vou deixar claro na aula de hoje, não é só uma abordagem pragmática, né? Não é só uma abordagem pragmática do evangelho, assim, de uso do evangelho, mas é do uso correto do evangelho, tá? É perceber que essas respostas sempre estão no evangelho, sempre estão na graça de Deus, sempre estão naquilo que Cristo fez por nós, naquilo que Ele viveu, naquilo que Ele nos ensinou, tá? Então nós vamos falar bastante sobre isso e a gente vai pensar bastante, é uma caminhada, é uma resposta pronta para uma aula, é algo que a gente vai experimentando, tá bom? Para esse vídeo então por 5 minutos, eu queria te dar uma atividade. Escreva em 2 ou 3 linhas em uma folha rapidinho, respondendo a pergunta: o que é o evangelho? Quero te pedir que não pesquise na internet, não fique pesquisando livro, responda com as suas palavras agora, seja honesto, tá? Dê o pause e responda o que é o evangelho. Nós vamos voltar de novo nessa pergunta, tá bom? Escreva aí em 3 linhas no máximo. Voltou a dar o play, vamos continuar. A aula de hoje com o seguinte tema: uma riqueza maior que a minha dívida. Uma riqueza maior que a minha dívida. Então veremos como que a riqueza do evangelho ela é superior à minha dívida como um pecador. Veremos qual é a implicação disso, né? O que nós temos feito com essa riqueza do evangelho. E aí vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, precisamos entender que, de maneira geral, nós temos uma visão turva do evangelho. Eu acho que você já ouviu alguma coisa, já se sentiu assim, mas tem uma frase, uma citação de uma bibliografia que diz assim: eu sei que Deus me ama, uma pessoa falando isso, eu sei que Deus me ama, mas às vezes me pergunto se Ele gosta mesmo de mim. Talvez você já se sentiu assim. E por que a gente se sente assim? Às vezes a gente sabe que Deus está aqui na mente, que Deus me ama, tá? Mas um adolescente, por exemplo, quando vai para a escola se sente, quando não tem o amor daquela pessoa, daquela paixão, né, de adolescente, ou quando adulto também, se sente a pior pessoa do mundo. Não entende como não ter aquela pessoa, não ter o amor de alguém, não é mais importante que o amor de Deus. Você fala para a pessoa: poxa, mas Deus te ama, isso é mais importante. Sim, eu sei que Deus me ama, mas parece às vezes que Ele não gosta de mim.
Eu sei que Deus me ama, mas como é que isso resolve esse problema que eu estou passando agora? Um pouco disso que nós vamos tratar. E por que às vezes a gente se sente assim? Meio que, eu sei, mas eu não sinto, eu não percebo, eu não experimento esse amor. Porque nós vivemos, em primeiro lugar, um mundo afetado pelos danos causados pelo nosso pai Adão. Então, os inúmeros problemas que nós passamos, eles estão diretamente ligados com essa primeira causa, lá no começo do pecado de Adão, certo? Então, as doenças que nós experimentamos, dos nossos entes queridos, as perdas que nós experimentamos, diversas perdas financeiras, desde quando nós somos criança, perdemos aquele brinquedo que a gente ganhou de Natal e gostava muito de brincar, aquele boneco ou coisa do tipo, desde perdas maiores, estão ligadas também, né, a essa realidade que nós experimentamos nesse mundo caído. O nosso desânimo, é importante dizer que cristão também anda desanimado, crentes também desanimam, e isso faz parte da vida humana, da vida cristã também, tá? Em alguns momentos estar desanimado. Há pessoas que estão com tudo bem, está tudo indo muito bem e se sentem em alguns períodos da vida desanimadas. Isso pode acontecer, tá bom? Então é importante a gente lembrar que também faz parte. O próprio diabo, a realidade do diabo, como nosso inimigo, nos atacando o tempo todo, atacando a igreja. E também o nosso pecado, aquele sentimento, né? O pecado produz em nós um sentimento de culpa, um sentimento de alienação, um sentimento de condenação. Então essas realidades, né, são parte do mundo caído que nós vivenciamos, das consequências da queda. E muitas vezes, né, quando elas nos assolam, quando essas dificuldades que fazem parte dessa realidade pecaminosa, pecadora, nós esquecemos que Deus nos ama. Nós sabemos, mas achamos que Deus não gosta muito da gente, porque a gente passa por essas coisas, a gente passa por esses problemas, né? Então, por que nós passamos por isso e não conseguimos conectar a consciência de que Deus nos ama, a realidade de que Deus nos ama, com o sentimento? Porque essas outras coisas, elas fazem a gente sentir, ter sensações que são maiores do que essa sensação de que Deus nos ama, tá? Então, por isso a frase Deus me ama, mas sei que Deus me ama, mas Deus não gosta de mim. Cristãos, depois de serem salvos, também experimentam situações pessoais como essas e sentimentos como esses. Faz parte da nossa realidade. E por que nós temos às vezes essa quebra, né, da consciência real do que é verdade, do que aconteceu, para o sentimento de que Deus não ama? Por que há essa lacuna muitas vezes? Parece que está na mente, mas não está no coração, tá? Primeiro, porque nós temos uma visão turva, uma visão não clarificada do Evangelho. E há uma citação que diz assim, presta bem atenção: temos uma visão truncada do Evangelho que tende a enxergá-lo apenas como uma porta que atravessamos para nos tornarmos cristãos. Nessa visão, o Evangelho serve apenas aos incrédulos, como se, uma vez tornado cristão, você não precisasse mais dele, exceto para compartilhá-lo com as pessoas que ainda estão do lado de fora da porta. Então o que acontece de maneira geral é que a gente vê o Evangelho como uma porta, tá? E essa visão não clarificada do que é o Evangelho, de que o Evangelho abrange um todo muito maior, a gente vê que o Evangelho é apenas uma parte. Não, entrei, já estou salvo, acabou. Não. Deixa o Evangelho agora que eu já fui salvo, já ouvi o Evangelho, fui salvo dos meus pecados, perdoado, agora deixo o Evangelho aqui de lado, e agora eu preciso da lei para me santificar. Agora eu preciso de coisas mais profundas, eu preciso de doutrina, muita doutrina demais. Doutrina vai me santificar. Quanto mais eu estudar doutrina, quanto mais eu estudar grego, hebraico, exegese e assim por diante, eu vou crescer em Deus. Gente, não. Pessoas às vezes que têm um conhecimento absurdo, pessoas que têm um ministério
de ensino passam por situações difíceis, tanto quanto eu e você, tanto quanto pecado, quanto a desânimo, quanto a perdas, e muitas vezes também se sentem alheias, alienados, o sentimento de culpa, o sentimento de condenação às vezes toma conta do coração dessas pessoas, tá? Então, o ponto não é o quanto mais você estuda, claro que doutrina é importante, as doutrinas são importantes para a gente ter um conhecimento amplo da Escritura, e isso vai nos dando um conhecimento maior de quem Deus é e, claro, vai repercutir na maneira como eu me relaciono com Deus, vai me repercutir na maneira como eu enxergo o Evangelho, vai me ajudar a entender, por exemplo, justiça cristã, justiça de Deus, ira de Deus, conceitos teológicos, tá certo? Mas, gente, eu queria dizer que a sua visão do Evangelho, né, a sua visão do que Cristo fez, da obra do Evangelho na sua vida e o relacionamento que você desenvolve com Deus, ele é muito mais importante a partir do Evangelho, e é isso que vai, de fato, né, mudar a sua percepção. Quanto mais você abrange a sua visão do Evangelho, quanto mais você aplica o Evangelho a todas as áreas da sua vida, e esse conhecimento doutrinário, teológico, vai ajudar você a crescer conceitualmente como um cristão que entende responsabilidades, que entende, por exemplo, quando a gente estuda a doutrina de Deus, a gente estuda os atributos de Deus, e aí você vê esses atributos de Deus no Evangelho também, certo? Então, quando você aumenta a sua visão do Evangelho, e entende que o Evangelho tem a ver com a sua vida como um todo, para sempre, isso torna uma visão mais clara, e aí você experimenta das bênçãos do Evangelho, da riqueza do Evangelho, que nós vamos falar em seguida aqui. E a segunda razão pela qual nós temos esse sentimento, muitas vezes a primeira é a visão turva do Evangelho, a segunda é uma visão utilitarista do Evangelho. O Evangelho é apenas uma forma de ter uma vida boa agora e depois. A gente quer garantir um passe, né, para a vida agora, boa, legal, bacana, e uma vida depois. Então é uma visão muito pragmática, uma visão apenas utilitarista do Evangelho, né, de que o Evangelho é só para resolver os problemas aqui. Eu quero o Evangelho para viver feliz, quero o Evangelho para ter um casamento feliz, quero o Evangelho para criar bons filhos educados. E a gente percebe que não, que o Evangelho ele não se enquadra ele não serve esse aspecto consumista da fé e mercadológico. O Evangelho é algo que Deus fez que muda tudo na nossa vida, que muda toda a nossa perspectiva. E claro, vai mudar a maneira como eu crio filhos, a maneira como eu me relaciono com o pai, com a minha mãe, com o meu cônjuge e assim por diante. Tá? Nós temos que entender nessa cultura, né, essa cultura do bem-estar, que a gente pode chamar de cultura Netflix, né? A gente vai lá e abre o que a gente quer na hora que a gente quer, assiste o que a gente quer, o tempo que a gente quer. Essa cultura do bem-estar muitas vezes pensa que o Evangelho faz com que a gente olhe o Evangelho, tenha uma visão utilitarista, pragmática do Evangelho. Eu quero o Evangelho só para resolver esse problema da minha vida. Eu quero a palavra de Deus só para me ensinar isso. Então eu vou para a igreja, tá? E ouço a palavra, ouço o Evangelho e aplico o Evangelho ou a palavra de Deus, às vezes até a lei de Deus, para ter uma vida melhor só naquele aspecto. Então nós vamos entender que o Evangelho vai além disso. O Evangelho quer gerar uma transformação completa, ele quer afetar as diversas áreas, né? O ser como um todo. Fomos salvos por completo, tá certo? Então uma visão truncada do Evangelho, uma visão turva e utilitarista, afeta também o nosso relacionamento com Deus, a nossa maneira de experimentar o amor de Deus. Quando as coisas não dão certo como a gente imaginava, parece então que Deus não nos ama mais. Parece então que Deus não está cuidando da gente. Parece que o Evangelho não tem mais o poder que ele devia ter, ou poderia ter, que eu achava que ele teria, e que deu certo em algumas coisas, agora não está dando certo. Então isso também afeta a maneira como nós nos sentimos em relação a Deus e afeta a nossa espiritualidade. Precisamos então lembrar que o Evangelho tem uma grande riqueza. É a grande riqueza da graça de Deus. Esse é o nosso segundo ponto da aula.
E há uma citação, eu leio para você: vivemos uma pobreza espiritual porque não entendemos que a riqueza do Evangelho é incomparavelmente maior do que a nossa dívida. Então, nossa ideia de que às vezes o Evangelho pagou a nossa dívida, está paga a dívida, pronto, acabou. Os recursos do Evangelho se esgotaram todos no pagamento da minha dívida como um pecador. E eu vou ler uma citação para você que diz assim: a realidade da cristandade atual é que, na verdade, a maioria dos cristãos professos conhece muito pouco do Evangelho e sequer entendem suas implicações para a vida diária. A maioria deles conhece o Evangelho apenas o suficiente para entrar na porta do reino. Eles não sabem nada das insondáveis riquezas de Cristo. Essa é uma realidade, né, de muitos dos nossos cristãos. A gente, por não conhecer o Evangelho, muitas vezes nós acreditamos que o Evangelho é só uma maneira mesmo de entrar no reino de Deus e tá bom, né? Tá bom. E aí nós sofremos as inseguranças. Quando nós pecamos, nós colocamos em xeque aquilo que Deus fez por nós, colocamos em xeque a nossa salvação, sentimos uma culpa, uma alienação. E o que acontece? Às vezes nós respondemos com moralismo, né, e vamos nos esforçando mais para obedecer a Deus e nos convencemos de que chegamos à altura correta, um padrão correto de santidade, ou nós nos afastamos, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, estudaram e muitas vezes se sentem alienadas, distantes de Deus por não compreenderem, por não terem o desempenho necessário na vida cristã, como elas imaginam que deveriam ter. Então elas se sentem completamente alienadas e se afastam cada vez mais. Então, o grande ponto é que o Evangelho tem implicações para a vida diária e é o Evangelho que vai ajudar você a caminhar na sua vida cristã, tá? São as insondáveis riquezas de Cristo. E aí o texto que nós vamos examinar hoje se encontra lá em Efésios 3:8, tá? Efésios 3:8, Paulo está falando sobre o seu ministério aos gentios e ele diz no verso 8 que ele recebeu uma vocação de compartilhar as riquezas do Evangelho com os gentios ou com os não judeus. E ele diz assim na nova versão transformadora, a NVT, você pode ler na NVI também, que é a minha versão da Bíblia. Eu estou citando a NVT, porque eu acho que a NVT conseguiu traduzir melhor o sentido do texto, tá bom? Então vamos lá. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, Paulo diz em Efésios 3:8, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Olha que interessante, Paulo fala que ele recebeu o ministério de transmitir para os gentios os tesouros infindáveis que estão disponíveis em Cristo. E ele transmitiu isso, esse tesouro, né? Esse tesouro infindável disponível em Cristo foi comunicado a gente, foi disponibilizado em nós por meio do Evangelho. Então perceba que a riqueza do Evangelho, né? A ideia aqui da palavra insondável do grego anexiniastos, é a ideia de insondável, de incontável. Você não consegue sondar o quanto esse tesouro é rico, quanto a riqueza. Lembra do tio Patinhas, que ele vinha, né, e pulava assim, mergulhava? Se você é velho, você assistiu tio Patinhas no SBT, eu acho. Eu nem me lembro qual era o canal. E ele vinha, né, e pulava ali dentro do tesouro dele, né, e subia assim, ainda cuspia uma moedinha, né? Era muito dinheiro, era insondável quanto ele tinha de riqueza. E a palavra ploutos, né? Ploutos, do grego ploutos, significa uma abundância material ou espiritual, uma riqueza superabundante, espiritual superabundante e insondável. Como se a gente pudesse dizer que essa riqueza, né, do Evangelho é uma riqueza incontável, mas ela foi revelada a nós e ela é extremamente maior que a nossa dívida. O Evangelho não
não é exatamente do tamanho da nossa dívida. Ele paga a nossa dívida e ele continua grande. Olha, isso é importante, é uma ilustração interessante. Imagina aí que você não vamos entrar no mérito da questão, tá? Se é certo, se é errado. É uma ilustração, assim como Jesus usou várias ilustrações, tá bom? Então imagina que você tem uma dívida muito grande. Você está devendo aí uma dívida enorme e certo? Você está devendo bastante. E aí você de repente cai uma herança para você e você não sabe, caiu lá na sua conta, né? Por alguma razão esse dinheiro entrou na sua conta, foi transferido para sua conta, estava nominal e tal, caiu na sua conta uma herança enorme. E aí você tem uma dívida de 50 mil reais, mas você vai lá e você não sabe que tem. E aí você vai no banco, você pensa, eu tenho lá o cheque especial, você saca 100 reais. E aí você vai depois, faz um serviço, deposita 100 reais, e você sempre fica gastando seu cheque especial. Mas você tem lá na sua conta 500 mil reais, que pagaria a sua dívida e que sobraria dinheiro suficiente para você comprar uma casa, um carro e viver o resto da sua vida. E aí? O que você faria? E às vezes nós vivemos assim, nós temos uma riqueza, tá? A grande diferença é que nós sabemos que temos uma riqueza, e outra, às vezes parece que a gente não sabe que tem, né? Como essa ilustração. Parece que a gente não sabe que tem riqueza nenhuma. Mas eu queria dizer para você então que você tem uma riqueza. Caiu uma herança absurdamente maior do que a sua dívida, tá? Então lembre disso, que o Evangelho tem uma riqueza incontável. Meus irmãos, isso muda tudo. Isso deve mudar a maneira como nós vemos o Evangelho. Parar de achar que o Evangelho é só a maneira como eu entro no reino de Deus. O Evangelho é a maneira como eu entro e como eu vivo. É o A a Z da vida cristã. E eu preciso entender como cristão essas implicações do Evangelho para toda a minha vida. Nós estamos em quarentena. Como o Evangelho se aplica a mim, cristão, num tempo de isolamento social? Como o Evangelho se aplica à minha família num tempo de isolamento social? Como o Evangelho se aplica num tempo de pandemia, de medo, de pânico, de doenças e assim por diante? Meu irmão, o Evangelho tem todas as riquezas. Isso aqui não é teologia da prosperidade, né? Mas o Evangelho tem todas as riquezas necessárias para a sua vida cristã. Você precisa apenas descobrir, experimentar, mergulhar nessas riquezas. Mesmo que elas sejam insondáveis, elas estão disponíveis a nós. Isso é muito interessante, tá bom? Então, o Evangelho, o que é o Evangelho basicamente? O Evangelho, ele começa então, nós precisamos entender o Evangelho. O Evangelho começa nos lembrando uma má para depois nos dar uma boa notícia. E a má notícia do Evangelho, eu queria que você imaginasse uma boa notícia, uma má notícia. Nós já estamos vivendo muitas más notícias. Então pensa o seguinte, nós estamos pandemia, vírus, não tem cura. De repente chega a notícia lá na Globo, uma boa notícia. E aí essa notícia da Globo vem dizendo, achamos a cura para a Covid. Na próxima semana, a cura estará disponível a todos os brasileiros nos postos de saúde. Todos receberão a cura da Covid, uma vacina, ou um remédio, não sei, um tratamento 100% eficaz. Então todo mundo fica feliz. O pessoal vai, pega o auxílio emergencial, vai gastar na Taíde teve. Todo mundo perde aquela preocupação, aquele medo. Todo mundo começa a olhar o futuro de novo. O povo começa a planejar de novo. Vou viajar, não ia viajar, agora eu vou. Vou poder voltar para a minha faculdade. Vou poder casar, né? Tem gente querendo casar e não pode. Tudo volta ao normal. Olha que boa notícia, imagina o alívio que isso traz. Mas antes da boa notícia vem a má notícia, que traz medo, que traz angústia, que traz insegurança. E o Evangelho começa com a má notícia, e a Bíblia começa com a má notícia. Temos alguns textos que nos lembram isso. Primeiro lá em Romanos 1,18, eu vou ler rápido, você pode analisar com mais calma.
Mas diz assim: assim Deus mostra do céu sua ira contra nós, que são pecadores e perversos, e por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Romanos 1, 18, todas as citações a NVT, tá bom? NVT. Eu queria que você marcasse aí na sua Bíblia sua ira contra todos. Lembre-se que a ira de Deus, ela é contra todos nós. Então há uma ira, isso é uma notícia do Evangelho, há uma ira disponível que está sobre todos nós. Jesus também falou sobre isso, que aquele que não crê no Evangelho, sobre ele permanece a ira. Já existe a ira de Deus decretada, estabelecida sobre todos os que estão distantes do Evangelho, alheios de Deus. Então, se você não está no Evangelho ainda, se você não compreende, não confiou no Evangelho, você está sobre a ira de Deus. Romanos 3, 10 a 12 também diz que como afirmam as Escrituras, Paulo está citando alguns textos antigos, né? Está citando o livro de Salmos aqui, e ele diz assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Grife aí, ninguém busca a Deus. Isso você está incluído no ninguém, você faz parte desse ninguém. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Essa é a realidade declarada. Esse aqui é o nosso exame, nosso prognóstico, nosso diagnóstico. Ninguém busca a Deus, tá? Isso é o que a Bíblia diz sobre nós. Todos nós vivíamos desse modo. Efésios 2, 3. Todos nós vivíamos deste modo. Grifa aí. Que modo? Seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza pecaminosa. Éramos por natureza merecedores, grifa, merecedores da ira, como os demais. Nós somos merecedores da ira de Deus. Mas depois da má notícia vem a boa notícia. E a boa notícia para nós, a boa notícia do Evangelho é que apesar disso, Efésios 2, 4 a 6, ele continua falando, mas, mesmo sendo assim, mas Deus é tão rico em misericórdia. Olha como é a palavra rico. Ele é rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Então marque aí, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. E marque, deu vida juntamente com Cristo. Temos vida juntamente com Cristo, meu irmão. Olha que boa notícia. E a notícia continua. Ele nos fez assentar, ou nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Então você, de objeto da ira de Deus, você agora se assenta com Cristo nos domínios celestiais. Por causa da sua união com Cristo, que nós vamos falar mais à frente, você agora tem uma posição nova, privilegiada diante de Deus. Que coisa maravilhosa. É isso que o Evangelho faz com nós, com você, comigo, pecador. Quando cremos, confiamos no Evangelho, experimentamos das bênçãos e da riqueza do Evangelho, temos uma nova posição diante de Deus. Agora eu queria que você imaginasse a realidade acima, que nós falamos de receber uma grande quantia. Imagina que você, exatamente foi aquilo que aconteceu, você tinha uma má notícia e você recebeu uma boa notícia. Qual o alívio, que isso traria? Qual o valor que isso traria para a sua vida? Você ficaria feliz, você ficaria em paz. Poxa, eu tenho o suficiente para viver a vida toda. Eu queria dizer que o Evangelho produziu a mesma coisa para você. Você tem tudo o que você precisa para viver a sua vida cristã, a vida inteira. O Evangelho tem todas as riquezas necessárias para você caminhar na sua vida cristã. E é exatamente sobre isso que nós iremos tratar nas próximas aulas, essas implicações que são fruto dessa riqueza do Evangelho para toda a nossa vida. Então, creia nisso, acredite nisso, confie naquilo que a Bíblia diz, nessa posição nova e nessa riqueza que o Evangelho produz, essa grande herança que o Evangelho te deu. Você lembra lá de Mateus 18, 21 a 38? Lá Jesus fala sobre a dívida de uma pessoa e ele usa uma unidade monetária que é o talento.
E o talento custava em torno de 20 anos de salário de um trabalhador. E 10 mil talentos, que era o quanto ele devia, significava uma dívida de cerca de 200 mil anos de trabalho. Ou seja, a dívida ela era impagável. Impagável. É uma dívida maior do que ele poderia pagar. A mesma coisa aconteceu com a gente. A nossa dívida em relação ao pecado jamais poderia ser paga por nós. Mas mesmo assim, Deus nos amou, Deus pagou essa dívida. E a nossa herança, as riquezas do Evangelho são maiores do que toda a dívida. E serve não só para nos livrar da morte, do nosso pecado, mas também para nos dar uma vida nova, uma vida no Evangelho a partir de hoje. Há uma citação então que eu queria ler para você, que diz assim: essa é a verdade do Evangelho. Nós possuímos uma imensa dívida espiritual para com Deus. Uma dívida que não podemos nem começar a pagar. O Evangelho, além de dizer que Jesus Cristo pagou a nossa dívida, fala muito mais. Ele diz que não somos mais inimigos e objetos da ira de Deus, sendo agora seus filhos e filhas, eu acrescento aqui, muito amados. Somos agora herdeiros com Jesus Cristo de todas as riquezas insondáveis. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que você tem riquezas espirituais insondáveis em Cristo para viver sua vida cristã a partir de então. Não viva mais então numa espiritualidade pobre, não viva mais uma pobreza espiritual. Nós vamos falar sobre isso. Não viva mais sobre o medo, sobre a insegurança, não viva mais sobre a alienação, a culpa, o sentimento de culpa, o sentimento de perda. Você já tem todas as coisas em Cristo Jesus e essas coisas têm um efeito prático na sua vida diária, tá certo? Algumas então aplicações e implicações que a gente trabalhou hoje, eu queria deixar para você. Tô até chorando aqui, gente. Na verdade é alergia, né? Essa minha alergia não larga nunca. Mas vamos lá. Primeira coisa, primeira aplicação que nós aprendemos hoje. Primeira conclusão, tá? Uma visão clarificada do Evangelho nos ajudará a desfrutar da paz quanto ao amor de Deus, mesmo quando sofremos, pecamos ou até mesmo acertamos, evitando os extremos, tá? O que eu digo como evitar os extremos? Vai evitar de que você, quando pecar, entenda que você é indigno, alienado, não é crente, aquele sentimento destrutivo que te joga para baixo e pensa, vou abandonar tudo e vou embora, como acontece com algumas pessoas. Quando você tem a segurança do Evangelho, uma visão clara do Evangelho, você não cai nisso, você volta para o Pai, como a história do filho pródigo, tá? Em segundo lugar, vai evitar de você se tornar alguém orgulhoso, moralista, porque você não vai basear os seus acertos na sua capacidade de acertar, mas você vai entender que até os seus acertos, até as suas vitórias espirituais na vida cristã são fruto da graça de Deus. Poxa, eu criei meu filho é uma bênção, meu filho é um servo de Deus. Graça de Deus, é a graça de Deus que produziu aquilo. Para de se vangloriar como pai, como mãe. Eu tenho uma boa vida espiritual, eu tenho tempo de oração. Foi graça de Deus, foi Ele que produziu isso em você. Para de se orgulhar, para de se encher, para de achar que você é melhor do que os outros por causa disso. Para de se comparar espiritualmente com os outros. Eu não faço aquilo que o fulano faz. Fulano faz isso, mas você faz outras coisas. E a graça de Deus é para o fulano, para o Beltrano, para você e para ele. Então entenda que é graça de Deus que produz em você. Então o Evangelho nos equilibra, o Evangelho traz paz para o nosso relacionamento com Deus e nos evita os extremos. Em segundo lugar, uma compreensão do Evangelho nos garante uma riqueza incalculável que não apenas paga a nossa dívida, foi o que nós vimos agora, mas nos fornece uma vida agora totalmente transformada de tudo. Isso transforma toda a nossa maneira de relacionar, isso que nós vamos ver, e a maneira como a gente vai viver a nossa vida cristã. Vamos deixar uma vida medíocre espiritualmente, vamos viver uma vida espiritualmente regular e centrada em Deus, uma vida espiritual rica, né, por causa da graça de Deus, tá certo? Em terceiro, a compreensão da minha condição de devedor aumenta a minha compreensão do quão a graça é maravilhosa. Quando eu entendo a quantidade, entendo a minha situação de pecado, eu entendo ainda mais a graça. E há uma citação aqui que diz o seguinte: na verdade, o aumento da minha conscientização, da conscientização de nossa pecaminosidade é um sinal de crescimento espiritual.
Quanto mais você entende o seu pecado, mais você entende sua realidade de pecador, mais você fica maravilhado com o tamanho da graça de Deus que te perdoou, apesar de saber que você ainda cometeria pecados na sua vida cristã. Tá? Uma música que eu queria deixar para você é uma do Israel Subirá, que é Como Pode Me Amar Assim. Eu acho que esse é o nome da música. Pesquisa no YouTube, ouça essa música. Uma música, tem algumas coisinhas ali, mas é uma música legal, uma música que fala um pouco sobre a graça de Deus. E a outra agora eu vou mandar no WhatsApp, eu não lembro, mas é do Canto ao Verbo, uma do Filho Pródigo. Bota lá, Canto, Verbo, Filho Pródigo, vai aparecer o nome da música. E é muito interessante também para você meditar sobre isso. E por último, queria dizer, lembre-se diariamente que você é aceito por Deus. Você acordou, olhou no espelho, não diz assim, que você é vitorioso, você é lindo. Não diga essas besteiras, né? Porque talvez você não seja lindo, né? Mas qual o problema disso? Qual o problema disso? Você é amado por Deus. Então olha para o espelho e diz assim, você é aceito por Deus, não com base no seu desempenho pessoal ou espiritual, moral, mas com base na justiça infinitamente perfeita de Jesus Cristo. Você é aceito por Deus como filho, porque Deus, por sua graça, derramou a sua justiça, porque Ele derramou antes a sua ira sobre o seu Filho Jesus. E quando você experimentou no Evangelho, a justiça de Cristo foi derramada em você. E ela é infinitamente perfeita, a sua não, mas a de Cristo é. E por isso você pode ser visto como um filho perfeito diante do Pai, como um filho obediente diante do Pai por causa de Cristo, porque Deus vê Jesus, isso é a união com Cristo. Nós vamos falar também sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, espero que tenha sido uma ótima aula, peço desculpa pelo prolongamento, espero que a próxima aula seja mais curta, ela será, porque a gente não vai ter introdução, a gente vai ser mais objetivo, e que Deus abençoe até a próxima aula, tá bom? Um grande abraço, até mais.